Glória a Deus, saúde cada irmão, cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de Cristo Jesus, amém? Que Deus venha abençoar a tua vida, os teus caminhos. Mais uma vez falando, sobre a palavra do Senhor. Salmo 107, versículo 11 e 12, andamos contra a palavra de Deus e desprezamos o conselho do Altíssimo, amém? Falando sobre política, gravei 2 videozinhos atrás sobre política e evangelho, no caso, temos que falar porque é algo que Deus vai permitir o diabo usar para enganar a igreja. Política, Deus vai usar. Ontem o Espírito Santo vai dar bem o coração. Que Deus vai permitir que o diabo use a política para enganar muito dos crentes, Mas já está enganando e vai enganar mais para o final ainda. E quero deixar o texto claro de Evangelho, capítulo 18, Evangelho de João, capítulo 18, no versículo 35 e 36, quando Jesus está diante de um governador, Ele diz assim no versículo 35, replicou Pilatos, sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus súditos combateriam que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Glória a Deus, você está entendendo? Então Jesus está deixando bem claro que o meu reino não é daqui. Se fosse daqui, os meus iam me defender. Ou seja, coisas que nós temos que passar nessa terra, muitas vezes Jesus não intervém, porque é para o reino dos céus, é eterno, Então Deus nunca precisou de político, nunca precisou de poder aquisitivo para dar a vitória para o ser humano, Então a política vai ser usada pelo diabo. Tome cuidado você que está na política, Homem de Deus e mulher de Deus, para que o diabo não venha fazer de você um instrumento contra a palavra do Senhor, Porque a política, a tendência é cada dia que passa está andando contra a palavra de Deus, mas para cumprir o que está escrito. Contra o que eu digo é que o inimigo vai usar para destruir o povo e para destruir espiritualmente, para manter nós contra a palavra de Deus. Veja o que diz em Apocalipse capítulo 13, no versículo 16. Veja bem, Apocalipse 13, 16. E fez que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres, escravos, que lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, Veja bem, todo mundo está entendendo, E não tem como, eu acredito que seja mesmo, tenho orado sobre isso, A marca da besta é o chip, Na mão ou na cabeça. E para onde é que vai vir isso? Da parte de quem? Vai vir pelos políticos, Eu creio que políticos não vão concordar com isso, mas vai ter que se cumprir o que está escrito. Por isso que a política não influi muito para nos manter salvo. Quem nos mantém salvo é o Espírito Santo e a palavra. Então vai ser unido-se a política. Vamos supor que o presidente do Brasil não aceite a marca da besta. O presidente entende, não, isso aí, Apocalipse capítulo 13, eu não aceito. Mas não tem como nós não aceitar, porque é a palavra. Ou ele aceita, ou assina, ou tiram ele de lá, por bem ou por mal, com permissão de Deus, porque é a palavra. Diz a palavra aqui que todos vão ter que pôr essa marca da besta, o chip. Todo mundo diz que é o chip, o microchip, Por quê? Vai facilitar. Não é o que a política diz? Vai melhorar para a nação. Vamos prender os bandidos, ninguém vai conseguir te roubar, meu irmão, e o povo vai aceitar. E eu conheço já pastores, Conheço não fisicamente, pessoalmente, mas da cidade de Porto Alegre, grande pastor, grandes ministérios, que disseram assim, eu ouvi ele falando isso num programa de rádio. O inimigo não ia vir tão visivelmente, você entende? Então quer dizer o quê? Que todos os membros dele, praticamente 90%, vão aceitar. Porque é a palavra de Deus vindo e quem aceitar vai ser marcado pelo diabo. E quem não aceitar não vai poder comprar, nem beber, nem comprar, nem vender nada. Vai ser tirado do direito. Então Jesus, o meu reino não é daqui. Isso vai se cumprir, e vai se cumprir pela política. Por isso que eu digo, o diabo vai usar a política para colocar isso no coração das pessoas, vão aceitar, vão colocar a marca. E pode acontecer isso? Pode. O texto que eu quero encerrar está em 1 Reis, capítulo 22. Eu não vou ler todo o texto, depois você possa ler todo o capítulo 22. Respondeu ele, aqui está falando de Micaias, o profeta, e de Acabe, rei de Israel, ou seja, hoje o presidente, aquele que manda, a autoridade superior, 1 Reis, capítulo 22, no versículo 22 também. 1 Reis 22, 22, às vezes, respondeu ele, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, disse o Senhor.
tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Assim agora o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os profetas, e o Senhor falou, e o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaá, chegou e feriu Micaias na face, e disse, por onde saiu o meu espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaias, tu verás naquele dia, enquanto entrares numa câmara interior para te esconderes. Você está entendendo? Então aqui estou lendo todo o texto, diz a palavra, que o rei Acabe queria ir numa batalha, e Micaias disse, não vai. E ele disse, eu vou. E todos os profetas diziam que ele podia ir, que ele ia prevalecer, mas Micaias disse, não vai, né? Porque ele diz que viu o povo disperso. Teve uma reunião no céu, glória a Deus, e Micaias estava assistindo a reunião, em espírito, né? E ele disse, não vai. Então Deus disse que, se fosse, ia perder a batalha. E um espírito chegou lá e se apresentou diante de Deus. Eu vou lá fazer o que tem que fazer. E Deus disse, vai, tu vai prevalecer. Um espírito mentiroso na boca dos profetas. Mas Deus tinha Micaias. Deus sempre tem alguém com a verdade para te dizer, né? Ouça a verdade. E eles não deram ouvido. E ele foi, e a Bíblia diz no versículo 34, que uma flecha entrou na brecha de Acabe, homem que se dizia ser, tinha que ser homem de Deus, como hoje tem na política, né? Homens que se dizem de Deus, mas o interesse é outro. Então isso pode acontecer, como está em Apocalipse, como Jesus, o meu reino não é daqui. Eu vou permitir que minha palavra se cumpra, sendo político, crente ou não. A minha palavra vai se cumprir. Então, através da política, o diabo vai trazer na terra a marca da besta. E quem não tiver focado na palavra, buscando do Senhor, vai ser enganado, porque Deus está permitindo. Glória a Deus. Então entenda isso na palavra do Senhor. Deus vai permitir um espírito. E o que tem uma coisa que não falta no meio da política é profeta mentiroso. Profeta do diabo. Tem bastante, não é todos? Não, mas está assim. Por quê? Deus está permitindo. Deus permitiu que o espírito mentir. Mas ele deixou Micaias ali, né? Pode dizer, não vá. E o Acabe não queria ouvir Micaias, porque ele diz assim, Micaias só fala o que é mal de mim. Não é assim? Mas ele só fala mal da política. Eu não estou falando mal da política. Eu estou falando que Deus vai permitir que o diabo use. Então, homens de Deus que estão aí, tomem cuidado para você não ser enganado pelo diabo. E população, não te apoie em política. É por ali que vai vir o nosso sofrimento. É pela política. Não só do Brasil, do planeta. Vai vir por ali. Então, não te iluda. Sendo crente ou não, Deus vai permitir a vontade dele. A palavra dele vai prevalecer. Né? Nós temos que ser como Micaias. Aqui ele sofreu, ele foi socado numa cama, comeu pão e água, mas ele não cedeu à verdade. Vai ser tirado o direito de comprar na terra, não, sendo o presidente crente ou não, vai se cumprir a palavra de Deus, tanto pequeno para grande. Então, se mantenha salvo na palavra de Deus. Abandone a política, né? Ore por ele somente, que a paz esteja no teu coração.